Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês todos os cavaleiros de ouro da saga Saint Seiya Next Dimension. Então pessoal, já clica aí no gostei que esse vídeo tá demais, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Pois bem galera, aqui nesse vídeo iremos seguir as ordens dos Cavaleiros de Ouro nas casas zodiacais, começando por Áries e terminando em Peixes. Como vocês já devem saber, mas vale relembrar, os Cavaleiros de Ouro do século XVIII em Next Dimension são diferentes dos Cavaleiros de The Lost Canvas, que é uma história spin-off de Cavaleiros do Zodíaco que se passa no mesmo tempo. Porém, os Cavaleiros de Next Dimension são canônicos, sendo os antepassados verdadeiros dos Cavaleiros de Ouro clássicos, e The Lost Canvas seria um passado alternativo. Bom, já que os principais pontos foram explicados, então bora para o guardião da primeira casa zodiacal, Xion de Áries. Tal como seu aprendiz Mu de Áries, e desde sua infância, Xion era conhecido por ter uma natureza calma e serena, sendo composto de honra e nobreza, além de ser muito analítico, sempre pensando antes de agir. Contudo, ao mesmo tempo, ele era determinado e valente como um cavaleiro, sendo que em batalha era capaz de tomar atitudes drásticas para que os sacrifícios empregados por seus amigos não fossem em vão, sendo extremamente leal aos seus aliados. Xion era um devoto à vontade de Atena, que declarava que todos os cavaleiros do santuário eram parte de uma família, a qual protegiam a paz, o amor e justiça na terra. O cavaleiro era um homem alto, medindo 1,85 m de altura, de pele branca, olhos cor magenta claro, com curtos cabelos em um tom de loiro dourado. Isso no mangá original, é claro. Porém, como sabemos no anime, a cor do cabelo de Xion é um verde claro. Como todo muviano, ao invés de sobrancelhas, ele tem duas marcações lilás sobre os olhos. Na segunda casa temos Ox de Touro, que é um indivíduo bastante disciplinado, cuja principal característica é a intolerância para aqueles que não seguem as regras do santuário ou então as ordens do grande mestre regente, sempre garantindo assim que os transgressores sejam severamente punidos. Ele também é descrito como um guerreiro honrado, destemido e confiante de seu poder físico, o levando a subestimar seus adversários em batalha, o que em última análise foi o principal fato que causou sua derrota nas mãos de Suikyo de Garuda. Neste quesito, embora tenha mostrado ser implacável contra traidores, Ox era capaz de analisar as intenções das pessoas ao seu redor, como logo após ser trazido de volta à vida, quando revelou saber que Suikyo não havia realmente traído a Athena. Como todos que viviam no santuário, Ox era um leal devoto à vontade da deusa, sendo incapaz de traí-la por qualquer razão que fosse. Ox é um cavaleiro com estatura enorme, com olhos claros e grossas sobrancelhas loiras e cabelos bem curtos. Quando jovem, ele era basicamente igual como ele é na fase adulta, tendo a mesma aparência, porém com um tamanho bem menor, mas ao mesmo tempo sempre se destacou por ser mais alto que seus companheiros cavaleiros, mesmo durante sua fase de treinamento. Como cavaleiro de Gêmeos temos Caim e Abel. Devido à maldição sobre aqueles que nascem protegidos pela constelação de Gêmeos, Caim e Abel possuem duas mentalidades opositoras. Entretanto, não se trata de um transtorno dissociativo de identidade, ou então dupla personalidade. Com eles ocorre algo totalmente diferente. Originalmente, Caim acreditava que sua situação se devia ao destino de Gêmeos, que o aflige com Abel desde que ele nasceu, devido ao resultado de uma brincadeira dos deuses, que fez com que a maldição de Gêmeos vá além da dupla personalidade. Sendo assim, duas almas residiam no mesmo corpo, mas que não podem coexistir no mesmo tempo ou no mesmo espaço, o que os torna únicos em comparação com seus antecessores ou até mesmo com seus sucessores. No entanto, isso seria mais tarde provado ser falso pelo 13º Cavaleiro de Ouro, que revelou que eles que nasceram sob a luz de Gêmeos possuem na realidade um excesso de células cerebrais, produzidas durante a gestação, resultando essencialmente na formação de uma mentalidade a mais, no mesmo corpo, que cria uma identidade totalmente oposta à original, a fim de evitar ser removida do corpo. E como curiosidade, Caim tem cabelos brancos e Abel cabelos da cor preta. Na quarta casa temos Contador da Morte de Câncer. Ele é de muitas formas diferente de todos os cavaleiros de Câncer já conhecidos, sendo cômico, um tanto narcisista, com um forte senso de humor, muito carismático e também engraçado, seguindo apenas seus instintos e prioriza seu trabalho de enviar as almas para a vida após a morte, em vez de se envolver com seu dever em proteger o santuário. Como ele é muito vaidoso, o Contador da Morte fica preocupado com sua aparência e seu estilo, especialmente na importância que ele dá à sua peruca. Como ele afirma que um bom guerreiro continua lindo até o fim,
mesmo estando perto da morte. Ele também é muito orgulhoso da sua proeza em fazer caixões e leva seu ofício muito a sério, a ponto de se considerar um guia para os mortos. Contador da Morte tem cabelos vermelhos, porém, como já disse, ele usa uma peruca em cima da sua cabeça, já que tem cabelos apenas nas laterais, sendo o verdadeiro carequinha raiz. E devido sua vaidade, gosta de pintar suas unhas de vermelho também. A melhor definição para a aparência de Contador da Morte é caricata e um pouco exótica. Ele é de estatura média, sendo magro, e seu rosto é longo, e nariz também largo e pontiagudo. Seus olhos são um pouco caídos e da cor marrom, sendo que seu maxilar é projetado para a frente, o que dá a impressão de que seu lábio inferior é maior que o superior. Na próxima casa temos Kaiser de Leão. Ele tem um caráter difícil de entender. À primeira vista, ele se mostrou extremamente sereno, pensativo, intransigente quando se discute e cético nas coisas que não pode ver, sendo que apesar de ouvir Shun de Andrômeda sobre sua origem do futuro e a traição do grande mestre regente, ele não acredita em uma palavra e ao mesmo tempo, Kaiser garante que irá cortar a cabeça do líder dos cavaleiros se sua traição fosse realmente verdade, o que mostra sua forte crença na justiça. Foi dito por Tema de Pégaso que Kaiser detém a fama por sua grande compaixão para com seus adversários, embora sua intolerância e o uso da força com aqueles que discutem contra suas decisões prova que ele não é tão calmo assim. Ele também é bem apegado ao seu leão de estimação Goldi, mas é muito teimoso para acreditar no instinto de seu animal. Kaiser também mostrou ter um grande respeito e comprometimento pela natureza e pelos seres que vivem nela, visto quando repreendeu Doku, Xion e Suikyo por terem causado a morte da leoa mãe de Goldi e Blondi. Apesar de sua natureza rígida, ele também adquiriu um apreço por Ikki de Fênix após o mesmo quase morrer ao enfrentá-lo, reconhecendo que o Cavaleiro de Bronze seria o seu sucessor no futuro. Kaiser se parece muito com Aiolia, porém tem uma aparência mais velha e séria do que o seu sucessor. Temos também Shijima de Virgem, que desde criança, em meio ao seu treinamento para se tornar um cavaleiro de ouro lá na Índia, ele abraçou completamente a filosofia de vida do ascetismo a fim de desenvolver completamente o seu espírito para que pudesse entrar em comunhão com os deuses e descobrir então a verdade sobre a vida e a morte. A partir de seu aprendizado sobre o silêncio ao crescer, Shijima passou a se comunicar apenas através da telepatia. E por passar a maior parte do seu tempo meditando espiritualmente, ele acabou sendo visto como uma figura misteriosa. Ele também se tornou um homem benevolente, justo, sereno e incorruptível, que confia principalmente em seus instintos para resolver as situações que encara, o que o tornou mais ativo e decisivo em suas ações. Sendo que apesar de seu status como o homem mais próximo de Deus, Shijima revelou ser muito modesto e humilde, como após seu confronto contra Shaka de Virgem, onde admitiu sua inferioridade e permitiu que Shun e Tema passassem por sua casa. Shijima é um homem com cabelos vermelhos, olhos azuis celestes e pele pálida. No centro de sua testa há um ponto que brilha sempre que utiliza seus poderes telepáticos, ou quando ativa o seu poder Ungyo. Na casa de Libra temos Doku, que em sua juventude como um recém-nomeado Cavaleiro de Libra é um novato dentre os Cavaleiros de Ouro. Ele é muito diferente de sua personalidade serena e pacifista como o mestre ancião de Rosan. Ele detinha uma mentalidade alegre, extrovertida, descontraída, espontânea, curiosa e também bastante brincalhona, sendo isto exemplificado por sua reação ao ver seu reflexo idoso na armadura de taça, e mais tarde quando pergunta a Shiryu, que veio do futuro, como ele seria na sua época, ficando por sua vez comicamente surpreso ao descobrir que realmente ficaria igual ao reflexo que viu antes. Ele também era um jovem guerreiro rebelde, rígido, impetuoso e impulsivo, que preferia seguir seus instintos ao invés de seguir as regras, dado que chegou a desobedecer uma ordem direta do grande mestre para não ir à procura de Alônio, receptáculo de Hades. E em batalha, Doku é um guerreiro renomado por sua valentia, seriedade e destemor diante de qualquer situação ou perigo. Ele também era um líder nato, sendo capaz de ir à frente de seus companheiros na tomada de decisões difíceis. Como aparência, Doku tem a pele parda, olhos carmesim no mangá e azuis no anime, com cabelos pretos no mangá e castanhos no anime. Na casa de Escorpião temos Escarlet, e antes do início da Guerra Santa no século XVIII, quando ainda era apenas uma criança, ele foi picado por um escorpião, o deixando enfermo e com uma rara condição de seu corpo gradativamente ir desaparecendo. Odisseu o visitou salvando sua vida, transferindo um pouco de seu sangue para o menino e o salvando da morte, porém mesmo depois de se tornar um cavaleiro
cavaleiro, o corpo de Ecarlet às vezes fica invisível também, mas quando está visível, Ecarlet se mostra um jovem de pele branca e longos cabelos da cor vermelha. Seus olhos são verdes e tem um aspecto frio, com marcas de vasos sanguíneos contornando-os como se fossem cicatrizes. E esse cavaleiro, diferente do seu sucessor, é um homem de poucas palavras e ataca antes de qualquer coisa. E na história de Next Dimension, em meio à casa de Escorpião e Sagitário, ressurge a casa de Ophilcus. O cavaleiro que a protege é Odisseus, um homem que era benevolente e buscava a paz. Ele espalhava sua ajuda em todo o santuário através da medicina, simplesmente curando as doenças ou feridas que afligiam seus companheiros. Ele era excepcionalmente nobre e sábio, como queria causar uma grande mudança para o mundo, simplesmente disseminando o que aprendeu na medicina. Ele também se preocupava muito com o bem-estar de seus companheiros, os colocando acima de si mesmo. Graças ao seu conhecimento em medicina, ele poderia realizar atos considerados milagrosos. Como um doador de sangue universal, ele usou muito de seu sangue dourado para salvar a vida de seus companheiros sem medo de perder a sua, acreditando ser um sacrifício necessário para vencer a Guerra Santa que estava se aproximando e assim evitar que a humanidade fosse expulsa da Terra, como aconteceu na Era Mitológica quando fomos expulsos do paraíso. Em troca, todos os cavaleiros, soldados e habitantes do santuário mostraram seu respeito, carinho e até admiração para com Odisseus, a ponto de o considerarem um homem santo dentro do santuário de Atena, sendo que até mesmo vários cavaleiros o colocaram acima da própria deusa. Porém, apesar de sua atitude respeitosa com o próximo, Odisseus se mostrou altamente enganador. Ele também é um manipulador astuto, atraindo a lealdade daqueles a quem ele salvou e usando como moeda de troca para que eles traíssem Atena. De acordo com os relatos dos demais cavaleiros de ouro e das serpentes de Ofilco, apesar de seu status e força, Odisseus odiava a violência e a luta desnecessária. Ele também fez a escolha pessoal de evitar o uso de sua força assombrosa sempre que possível, a fim de se conectar melhor com as pessoas normais. E na próxima casa temos Gestalt de Sagitário. Ele é descrito por ser o cavaleiro mais temível que Yoga já conheceu até o momento. Seguia fielmente sua crença em Odisseus e tomava ele como um exemplo a se seguir, e afirmava que o mesmo reviveria como um deus. Gestalt também possui um enorme afeto pelo seu cavalo que morreu, assim como Yoga tinha por sua mãe Natácia e Orfeu de Lira por sua amada Eurídice. Devido a eventos que aconteceram após a morte de seu cavalo de estimação, enquanto ele entrava na adolescência, o poder de Odisseus ia fazendo efeito sobre o cavaleiro, e um tumor crescia na sua coluna vertebral. Apareceram cascos em seus pés, até que ele criou 4 patas, e assim se adaptou na aparência de um centauro, sendo metade humano e metade cavalo. O resto do seu corpo se mostrava atlético e seu cabelo preto cresceu até seus ombros. Seu rosto ficou mais quadrado e com linhas de expressão similares a Daidalos de Cefeu no mangá. Porém, algum tempo depois, a verdade sobre seu corpo de centauro é revelada. E já na casa de Capricórnio temos Izo. Ele apareceu na história quando o Ox de Touro atacou Xion de Ares, Doku de Libra e Tema de Pégaso com seu grande chifre. Na ocasião, Izo aparece interrompendo o golpe do touro e ataca os cavaleiros com a Excalibur cortando o chão, fazendo os 3 caírem em uma das partes baixas do santuário. Izo fala para Ox que se tentasse castigá-los realmente, ele os mataria com todo o seu poder, mas o touro responde que a Excalibur de Izo é bem mais letal. E ele também foi um dos cavaleiros que testemunhou a chegada da Athena Saori no século XVIII. E Izo também reafirma seu compromisso de proteger a Athena, quando enfrenta serpentes enviadas por Odisseus, dizendo que não deve nada ao cavaleiro de Ofilco, já que completou seu treinamento no Japão. Mistória, o guardião da casa de Aquário. O cavaleiro de ouro tem os olhos e cabelos da cor azul claro, e ele confronta Yoga de Cisne, que veio do futuro e cai direto em sua casa zodiacal. Sem acreditar no cavaleiro de bronze, Mistória não o deixa passar por ali e o congela. Porém, Shijima de Virgem chega até a casa de Aquário, carregando Athena, que reconhece o cavaleiro antes de desmaiar. Yoga, por sua vez, volta ao normal e enfrenta Mistória medindo forças com a execução Aurora. Sendo assim, o cavaleiro de bronze consegue congelar a armadura de ouro de Aquário, ao atingir então o zero absoluto. E Mistória então confia Athena aos cuidados do cisne, enquanto fica para proteger a sua casa zodiacal. E na última casa zodiacal temos Cardinale de Peixes. Ele é um homem com um liso e longo cabelo loiro,
preso com uma rosa e com pequenos olhos dourados esverdeados e longas unhas. Cardinale começa em Next Dimension querendo tomar a cabeça de Athena, junto do grande mestre regente. O Cavaleiro de Peixes enfrenta até mesmo Shijima de Virgem, mas depois de perceber o quanto estava errado e que aquela menina era mesmo a deusa a quem ele deveria servir, Cardinale o salva das cobras de Odisseus e abre caminho pelo jardim envenenado para que Shijima então passe com Saori.